Esta é uma aula da disciplina de Medicina Molecular, abordando os aspectos de mecanismos moleculares na tumorigênese. Primeiramente, eu vou expor aqui para vocês algumas coisas que a gente visualiza na célula neoplásica que se encontra em cultura. Então, in vitro, o que a gente observa numa célula que tem uma característica tumoral neoplásica? Primeiro, uma resistência à morte celular por apoptose. Segundo, uma perda de controle do ciclo celular. Então, normalmente, a célula, para sua proliferação e progressão no ciclo celular, ela passa por alguns pontos de checkpoints, que a gente chama, que vai mostrar se a estabilidade celular está adequada para que ela, então, possa progredir nesse ciclo celular e ocorrer a divisão e multiplicação celular. Então, numa célula neoplásica, esse controle de passagem nos checkpoints é perdido e mesmo que hajam desequilíbrios na parte do DNA, na parte de expressão proteica e de transcrição de RNA, mesmo com essas anormalidades, a célula progride no ciclo celular, fazendo com que as mutações presentes ou as instabilidades presentes na célula possam se multiplicar e continuar nas células filhas. Outra coisa que a gente observa nessas células malignas em cultura é a baixa necessidade de fatores de crescimento para que a célula continue a se multiplicar. Numa célula normal em cultura, ela tem uma taxa de proliferação muito baixa e que você, quando coloca elementos estimuladores, fatores de crescimento, eles conseguem regular para mais esse crescimento. Na célula neoplásica, não. Existe uma independência, uma proliferação rápida da célula, independente da presença desses fatores de crescimento normais. Outra característica importante é que uma célula normal ela tem um número de divisões celulares programados e que quando esse número de divisão atinge o número estabelecido para aquela célula, para aquele tipo de célula, aquela célula para de proliferar e vai morrer. Então, essa tendência de evoluir no número de divisões celulares gera até um determinado ponto que a gente chama de senescência replicativa da célula e a célula para de se multiplicar. Na célula neoplásica, ela de novo consegue voltar a se multiplicar e não apresenta esse fenômeno de senescência replicativa. Tá? Então existe uma imortalização da célula em cultura. Outra coisa que acontece numa célula normal é a célula normal ela está crescendo em cultura quando existe um contato com outra célula, existe vamos dizer assim, um respeito de uma célula em relação à outra para que não se ocupe o espaço da outra célula. Então, conforme as células vão se contactando, existe uma densidade celular a partir da qual existe uma parada de proliferação da célula. Isso numa célula normal. Na célula neoplásica, não. Então, esse contato ele não é capaz de inibir a proliferação da célula e, por isso, o crescimento excessivo e contínuo das células. Outra alteração importante percebida in vitro na cultura de células malignas é a alteração da capacidade de aderir uma célula na outra ou uma célula em outro tipo de tecido. Então, as células elas têm normalmente uma capacidade de adesão, uma capacidade de ancoragem, e isso está vinculado a proteínas da matriz celular. Numa célula neoplásica, esse fenômeno é perdido. Então, a ancoragem é perdida, tá certo? A capacidade da célula de se descolar daquele ponto e ir para um outro ponto está presente. Tá? Isso tem muito a ver com uma das características da célula maligna, que é a capacidade de sair de um local, do seu local normal, e ir implantar num outro local, o que a gente chama de metástase da célula. Alterações de membrana celular, então a composição da membrana, uma composição glicoproteica, lipoproteica e glicoproteica, ela é perdida e, portanto, existe uma instabilidade da membrana celular. E existe também, nessas células neoplásicas, uma grande capacidade de captação de substrato. Então, essa célula, quando está em cultura e recebe o meio de cultura, tem
substrato, né, de fonte energética para essa célula tem uma capacidade de captação disso muito grande, o que, claro, vai contribuir para a taxa de proliferação da célula. Bom, isso é in vitro, né? Agora vamos ver o que acontece também com essas células em organismos vivos, né? Então, o que a gente observa numa célula neoplásica, num organismo vivo, o que é? Primeiro, uma grande disfunção de vários genes de supressão tumoral. Em condições normais, existem erros de divisão celular, eventualmente uma tendência até que uma determinada célula perca o controle de proliferação ou de morte. Então, o que deve acontecer? Nós temos vigilância de várias proteínas codificadas por genes, e essa vigilância proteica, ela existe exatamente para quando uma célula é percebida como potencialmente anormal, ela deve ser eliminada, ela deve ser morta, geralmente por apoptose. Esses genes que codificam proteínas protetoras são chamados genes de supressão tumoral. Existe uma grande disfunção, ou por falha de produção dos genes de supressão tumoral, ou porque o gene, a proteína produzida por esse gene de supressão tumoral, a proteína é anômala e não possui a capacidade supressora. Tá? Então isso é um fenômeno bastante frequente na maioria dos tumores humanos. Outro aspecto importante é o padrão anômalo de metilação do DNA. A gente sabe que a diferenciação das células depende muito do padrão de expressão gênica. Nós já vimos isso na aula de expressão, de regulação da expressão gênica. A metilação é um fenômeno importante do DNA, especificamente na região reguladora dos genes. A metilação é importante para modular naquela célula que genes vão estar ativos e que genes vão estar silenciados. Em células neoplásicas, o padrão de metilação é completamente alterado. Então, genes que não deveriam estar sendo expressos estão expressos e, às vezes, genes que deveriam estar sendo expressos não estão. Então, a expressão de proteínas importantes para a célula ela é realmente perdida como equilíbrio. Tá? Outra coisa que existe são aquelas falhas do imprinting, né? Do que nada mais é do que um padrão de metilação específico. Então, com isso, a dosagem de expressão gênica fica bastante alterada. Em células tumorais, nós vamos falar um pouco nesta aula mesmo, existe uma instabilidade genômica, porque pequenas variantes de sequência do DNA, elas podem ser aceitas numa célula desde que não tragam uma influência funcional muito importante. Agora, quando variantes importantes, variantes que alteram funções de estrutura do DNA ou funções de expressão gênica, são mantidas porque não são corrigidas pelo sistema de reparo de DNA, isso cria uma instabilidade genômica muito grande, que é propensora a falhas de quebra, falhas de rearranjo de DNA durante a divisão celular e, portanto, aumentam muito a quantidade de mutações acumuladas por essas células e, portanto, vão fazendo com que as células vão ficando cada vez mais indiferenciadas e cada vez mais malignas. Tá? Outro aspecto importante de característica de uma célula maligna é o aumento da expressão de oncogenes. Em células normais, de indivíduos normais, existem sequências de DNA virais, né, que foram incorporadas ao nosso DNA humano e que são úteis do ponto de vista fisiológico para regular o crescimento e a proliferação celular. Porém, em vários tumores, existe um ritmo de proliferação celular muito grande, porque esses genes que regulam a proliferação celular, eles estão expressos em quantidades inadequadas. Isso faz com que a taxa de proliferação celular aumente muito. Então, nós vamos falar também um pouquinho mais para frente sobre esses oncogêneses. Existe também o aumento de fatores de crescimento, quer dizer, apesar da célula ter a capacidade de proliferar independente de fatores de crescimento, o fato de você ter muito fator de crescimento aumenta ainda mais a capacidade proliferativa dessas células. Tá? Existe a expressão de oncoantígenos fetais e placentários, então a gente sabe que muitas das proteínas presentes na vida embrionária e na vida fetal, que são importantes para um crescimento
fetal rápido, elas depois são silenciadas na vida adulta e não devem estar expressas. Aqueles genes fetais não devem estar expressos. Durante o desenvolvimento neoplásico, e muito provavelmente relacionado a alterações de metilação e imprinting, essas células voltam a expressar proteínas, né, não antígenos, da vida fetal. Isso faz com que o potencial maligno de expressão de várias proteínas aumente nessas células. Outra coisa importante é de que maneira essa célula vai se blindar da visualização por exemplo, do sistema imune, né, da resposta de anticorpos, da resposta celular. Existe uma vigilância, principalmente de imunidade celular, em relação à instabilidade da membrana celular. Mas existem variantes, mutações, que fazem com que a mutação, a variação da membrana não seja percebida pelo sistema imunológico. Então, a célula consegue, apesar das variações, escapar dessa vigilância imunológica. Tá bom? E nós também já vimos na aula de regulação de expressão a influência potencial de microRNAs no desenvolvimento de tumores. Ou porque o microRNA impede a ação do gene de supressão tumoral, ou porque o microRNA impede a degradação ou impede a inativação de proteínas que regulam a proliferação celular. Tá bom? Então, com essas duas características em mente, quer dizer, existem características percebidas in vitro e in vivo que dão um perfil de expressão e de comportamento de uma célula maligna. Vamos tentar entender agora alguns dos mecanismos, né, que estão envolvidos para que este perfil, esse padrão, essa característica celular apareça. Bom, para entender esse mecanismo tumorigênico, aqui eu coloquei uma sequência natural que deve acontecer toda vez que a célula é agredida. Então, se você tiver uma agressão ao DNA da célula, que é o que a gente chama de uma agressão genotóxica, o que acontece é que essa agressão genotóxica causa uma instabilidade do DNA, pode induzir a quebras do DNA, pode induzir a falhas de pareamento, né, do DNA, mas também pode induzir a variações de transcrição. Essas agressões com variação de transcrição vão então ser incorporadas como mutações presentes. Parte das mutações são herdadas e parte das mutações aconteceram naquela célula que a gente chama de mutação de novo. Vocês também vão ter isso numa outra aula falando sobre mutações. Tá? Então, uma vez que tem a agressão e erros de transcrição, as mutações acabam aparecendo no genoma humano. É muito importante que o sistema de identificação consiga perceber aquela mutação. Então, a mutação do DNA cria uma alteração da estrutura do DNA. Os complexos enzimáticos percebem essa alteração estrutural do DNA e fazem com que, né, esse DNA possa ser reparado. Como é que isso acontece? Então, uma vez identificada a mutação, a primeira coisa a ser feita é bloquear o ciclo celular. Isso é muito importante para que os complexos enzimáticos de reparo possam se achegar ao DNA e exercer, né, essa correção da sequência do DNA, mas também muito importante para que aquela mutação não seja transmitida para as células filhas no momento da divisão celular. Então, ocorreu uma mutação e ela foi percebida pelo sistema de reconhecimento da mutação, o ciclo celular é bloqueado para que as enzimas de reparo de DNA possam agir. Este reparo vai ser realizado e ele pode ser totalmente efetivo e a célula volta ao normal e volta a ter uma proliferação normal. E quando o reparo não é possível e mesmo após o reparo o efeito final genotóxico está mantido, essa célula automaticamente teria que ir para a morte celular. Então, a falha do reparo do DNA tem que ser um sinal de ativação da apoptose celular. Isso é o normal. Bom, o que acontece nas células tumorigênicas é, primeiro, que eu aumento muitas vezes a agressão.
eu acumulo mutações. Eu posso ter falha de identificação da mutação. Eu posso ter falha do ciclo celular em relação aos pontos de bloqueio. E muitos dos genes de supressão tumoral agem aqui, né? Quer dizer, bloqueando o ciclo celular e ativando a morte celular. E muitas vezes eu tenho também doenças genéticas ou falhas das enzimas de reparo do DNA. Então, o acúmulo de erros nesse sistema de proteção ou o erro na morte da célula, quer dizer, falhas da apoptose, tudo isso faz com que células em condições inadequadas possam proliferar e, portanto, acumular mutações que vão levar aquelas características in vitro e in vivo que a gente discutiu no começo. Isso inclui, né, as falhas de adesão, a angiogênese, então muitas vezes a expressão celular de proteínas que aumentam a síntese, né, a produção de vasos sanguíneos, faz a angiogênese, isso faz com que um fluxo maior de sangue e de nutrientes possam chegar àquela célula neoplásica e facilitar ainda mais a sua proliferação. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente também daquela imortalização da célula ou da falha de senescência replicativa, e isso envolve uma enzima importante que é a telomerase, nós vamos falar, tá bom? E as proteínas estruturais da célula, que dão o citoesqueleto da célula, do núcleo, e que são importantes na morte celular. Então, o acúmulo dessas falhas faz com que você tenha uma série de alterações compatíveis com as células neoplásicas. Bem, para a gente entender cada um desses mecanismos, eu dividi em 3 aspectos, aqui só pedagogicamente falando, né, que seria, primeiro, a tumorigênese é favorecida quando eu tenho um aumento da proliferação celular. Segundo, quando eu tenho falhas do mecanismo de reparo do DNA. E terceiro, quando a célula deveria morrer e não morre, ou seja, eu tenho uma apoptose insuficiente. Tá bom? Então vamos tentar esmiuçar um pouquinho cada um desses mecanismos. Em relação à proliferação excessiva, eu citei no início da aula a presença de oncogenes. Na verdade, funciona assim. Nós temos em nosso DNA o que a gente chama de proto-oncogenes, né? Então, são sequências, em geral sequências de origem viral, incorporadas pelo DNA humano, e essas sequências elas podem ser expressas ou não e podem ser modificadas ou não de maneira a serem expressas de forma excessiva numa célula. Esses proto-oncogenes, que quando ativados então viram oncogenes, eles codificam proteínas, que são chamadas de proteínas oncogênicas ou oncogenéticas, que podem ser proteínas de membrana, proteínas citoplasmáticas e mesmo proteínas nucleares. São todas proteínas que regulam taxa de proliferação celular. Tá bom? Depois nós vamos ver aqui alguns dos mecanismos, né? Algumas são fatores de crescimento, outras são fatores que ativam vias de proliferação, de divisão celular, tá certo? E mesmo proteínas nucleares importantes, como a proteína FOS, a proteína JUM. Então nós vamos, depois mais para frente, falar sobre parte dessas proteínas. Aqui é um exemplo de oncogenes, né, de proto-oncogenes e oncogenes virais. Então aqui está a sequência viral e aqui a sequência que tem um alto grau de homologia, que é a sequência humana. Aqui é a localização no cromossomo humano. Então mostrando que, por exemplo, aqui o sarcoma, que é um tipo de tumor de partes moles simiesco, né, ele tem uma sequência do vírus muito similar à PDGF. Certo? Que é um fator, são fatores de membrana que auxiliam a proliferação das células. Tá? Então, vários dos tumores identificados em humanos têm como origem ativação de proto-oncogenes virais, tá certo? E que vão regular, então, proteínas que são importantes na proliferação celular. Eu vou colocar aqui uma cascata bem simplificada e depois nós vamos detalhar um pouquinho essa cascata, mas mostrando o seguinte.
é um equilíbrio entre a proliferação celular e a morte celular. Em condições normais, eu tenho um número, num tecido maduro, eu tenho um número estável de células. Então, se por qualquer motivo as células começam a morrer um pouco mais rápido, eu tenho que melhorar também a proliferação e vice-versa. Se eu tenho uma morte um pouquinho reduzida, eu tenho que diminuir a proliferação para que o número de células fique estável. O tecido é um tecido adulto maduro. Eu tenho uma troca de morte e proliferação celular que me deixam essas células, esse tecido em equilíbrio. Como é que isso acontece? Veja, eu tenho fatores, como eu comentei, que aceleram a proliferação celular. São fatores de crescimento, né, que agem através de receptores para esses fatores de crescimento. Então, vamos dizer, o EGF, que é um fator de crescimento epitelial, ele tem o receptor dessa EGF, o EGF receptor, que tem essa conformação, né, de duas cadeias que normalmente estão afastadas, né, na membrana. Quando o fator de crescimento se liga, eu tenho uma aproximação das duas cadeias. A aproximação das duas cadeias gera uma ativação da parte intracelular citoplasmática e, com isto, a fosforilação dessas cadeias. Tá? Essa fosforilação é feita por uma quinase, em geral a mais frequente, e aqui eu estou usando como exemplo, é uma fosforilação no radical de tirosina. Tá? Então, é uma tirosinoquinase que age fazendo a fosforilação aqui da tirosina. Essa fosforilação da tirosina aproxima complexos proteicos. Aqui está o fosfatidilinositol quinase, né, o PI3 kinase. Esse PI3 quinase ele é um ativador de uma cascata de fosforilação que ocorre através dessa proteína AKT. E esta proteína AKT, ela, junto com essa PI3 quinase, elas regulam proliferação celular, né, desenvolvimento, progressão no ciclo celular e, ao mesmo tempo, ativam uma proteína importante que foi chamada de BCL2, tá? Que é relacionada à leucemia de células B, essa proteína BCL2, que é o principal fator inibidor da apoptose celular. Então vejam que num sistema em que eu quero aumentar a proliferação, aumentar o número de células, eu estimulo com um fator de crescimento, ativo a proliferação celular e, ao mesmo tempo, eu inibo a morte da célula. Então, com isso, eu consigo aumentar a população celular. É claro que isso está em equilíbrio constante para você manter um equilíbrio tecidual. Mas já deu para perceber neste modelo que se eu tiver uma hiperativação deste sistema ou uma inibição desse sistema, uma perda desse sistema, né, eu posso diminuir a morte celular em excesso e eu posso aumentar a taxa de proliferação e, com isso, eu tenho uma celularidade aumentada. Tá bom? Nessa parte inicial, nós vamos falar sobre esses fatores aqui do começo. Tá? Como que esses fatores de crescimento geram, então, essa proliferação excessiva. Aqui é uma figura complexa, mas eu queria dar só a visão geral dela, né? Então, aqui nós temos diversos fatores de crescimento que estão presentes, em geral, na membrana celular. Esses fatores de crescimento ativados, eles transduzem o sinal para o citoplasma, né? E aqui tem algumas vias muito importantes que vocês vão ouvir falar algumas vezes, que é essa via Ras-MAP-quinase, que é uma via importante na regulação, né, para aumentar a proliferação celular. Existe uma outra via importante que também é essa via AKT, via essa proteína mTOR, que é um importante regulador de balanço energético e proteico da célula. Tá? Então, esta via ativada, ela permite essa divisão celular, esse aumento de proliferação celular. E também, como eu tinha comentado, né, a hora que você tem a ativação do sistema de proliferação, automaticamente você tem vamos dizer assim, um contato, um sinal de parada de morte celular. Então, toda vez que eu estou proliferando positivamente, a minha tendência é inibir o número de células até ganhar o número
de células necessárias. A partir daí, eu diminuo o fator de proliferação, aumento o fator de morte e a célula volta, o tecido volta a ficar em equilíbrio. Tá? Aqui também eu estou mostrando o P53 e o RB1, que é do gene do retinoblastoma, que são genes de supressão tumoral extremamente importantes e que estão presentes, falhas desses genes de supressão tumoral em vários dos tumores humanos. Tá? Mas nesse slide que eu queria que vocês fixassem é que esses fatores de crescimento que estão na membrana celular são capazes de modular vias intracelulares que são as responsáveis pela transdução desse sinal externo da célula até a parte interna. O segundo ponto, então, o excesso de produção de fatores de crescimento, né, naquele modelo anterior, o excesso de produção de fatores de crescimento faz com que o aumento da proliferação celular aconteça. Tá bom? Excesso do fator de crescimento, aumento do número de células. O segundo ponto desta cascata seria exatamente aquele sistema de transdução intracelular, que aqui a gente exemplificou como sistema tirosino-quinase. Mas existe treonino-quinase, serino-quinase, existem outros pontos de fosforilação que interferem nas cascatas intracelulares. O tirosino-quinase é aquele mais frequente envolvido em células tumorais. Tá? Como é que isso acontece em células tumorais? Vamos dar alguns exemplos para vocês. Então, em tumores, o que pode acontecer para ativar esse sistema tirosino-quinase? Então, um mecanismo já bem descrito é o mecanismo chamado de translocação. Esse mecanismo de translocação entre cromossomos, eles interferem gerando proteínas que são quiméricas, que a gente chama. Tá? Então, eu vou dar mais um exemplo daqui para frente, mas aqui só para entender. Alguns mecanismos de translocação fazem com que aquela porção intracelular, né, onde fica a ativação lá, tirosino-quinase, possa estar hiperativada e, portanto, você tenha essa ativação persistente do sistema tirosino-quinase. Eu vou usar um pouquinho mais para frente essa proteína ABL para explicar isso para vocês. Tá bom? Uma outra coisa que pode acontecer é a hiperexpressão daquele receptor tirosino-quinase. Então, aqui está uma quantidade normal expressa na célula e aqui uma quantidade excessiva daqueles receptores. Então, é claro que se eu tiver muito receptor e eles estiverem ativados, eu vou ter uma transdução ativa maior do sinal. Isso acontece em algumas infecções virais. Alguns vírus, por exemplo, ativam esse sistema que a gente chama de ERBB e alguns vírus geram, né, um maior risco de desenvolvimento neoplásico. A gente tem neoplasias vinculadas claramente à infecção viral. Tá bom? Os vírus da classe Zoster, por exemplo, né, eles podem estar vinculados a tumores dessas regiões que são contaminadas por esse vírus. Tá bom? Existem mutações simples de ponto. Aqui está um exemplo de uma mutação que faz com que exista a dimerização dessa porção intracelular do receptor e não haja o desligamento. Em condições normais, o que acontece? Você liga o fator de crescimento, existe a dimerização, após o período curto de estímulo, esses receptores se separam novamente e são inativados. Nas mutações, em parte dessas mutações, que a gente chama de mutações ativadoras, o que acontece é uma falha da separação e o receptor fica com a porção intracelular estimulada o tempo inteiro. Tá bom? Então, isso gera também uma hiperativação tirosino-quinase. Existem outras mutações, não aqui mutação de ponto, mas mutações com deleção. Então, isso trunca a proteína e faz com que esta proteína truncada fique ativa o tempo inteiro. Tá bom? Então, é uma outra forma, além desta mutação de ponto, uma mutação com perda, né, com deleção, truncando a proteína e mantendo, então, o sistema ativado continuamente. Então, aqui são exemplos de como o sistema tirosino-quinase pode ser hiperativado o tempo inteiro. Tá? E aqui é uma figura só para exemplificar. Né? Aqui está
a porção intracelular fosforilada. Essa fosforilação ativa esse PI3, né, kinase, que ativa a AKT, e aí toda a cascata de fosforilação regulando tanto proliferação como regulando a taxa de sobrevida, né, de apoptose e sobrevida celular. Bom, eu comentei anteriormente de que o sistema tirosinoquinase, às vezes, ele é ativado por causa de falha de translocação. O exemplo mais conhecido, mais típico, é essa mutação de um gene, então, que fica um gene quimérico, juntando uma porção de um gene, que é o BCR, com outra porção de outro gene, que é o ABL. Isso por uma translocação de fragmentos do cromossomo 9 com fragmentos do cromossomo 11. Do 22. Do 9 e do 22. Então, fragmentos do 9 e fragmentos do 22. Tá? Aqui estão os fragmentos que são quiméricos. Eu vou mostrar numa figura, vai ficar mais claro isso para vocês. Então, este gene quimérico, BCR-ABL, ele causa uma hiperativação daquele sistema tirosinoquinase e, portanto, um estímulo constante. O mesmo com o do carcinoma papilífero ou papilar de tireoide, no qual você tem não uma quimera de dois genes, mas você tem uma inversão gênica fazendo com que a regulação do gene seja alterada. Então, como é que isso acontece? Aqui está o cromossomo 9, aqui está o cromossomo 22. Durante o pareamento, você pode ter um pareamento anormal, não 9 com 9, 22 com 22, mas 9 com 22. Essa porção distal do 9 e 22, ela é uma porção, existem regiões muito similares, eles podem ter um pareamento anômalo. Nesse pareamento anômalo, o que pode acontecer? É a formação de um cromossomo com quantidades, né, do 9 e do 22, que seria isto aqui, né? Então aqui está o BCR no cromossomo 22, o ABL, aqui estão os exons e os introns, o ABL no cromossomo 9, e quando existe o pareamento anômalo, existe uma formação de um gene quimérico 922 ou 229. Isso cria uma proteína quimérica chamada de BCR-ABL, e esta proteína quimérica ela é importante no estímulo da tirosinoquinase. Quer dizer, essa proteína ela faz uma ativação constante do sistema tirosinoquinase. Já naquele do câncer, como eu comentei, do papilífero de tireoide, né, ocorre no folicular também, no câncer de células da tireoide, aqui existe um sistema, tá vendo? O RET é um gene muito importante na regulação da proliferação celular. A região reguladora do RET é uma região reguladora fraca, que a gente chama. Então existe uma proliferação, uma ativação lenta dessa via. Quando você faz uma inversão, esse gene RET é colocado junto de um promotor forte, então ele passa a ser hiperexpresso. É o que acontece nessa inversão no cromossomo 10, gerando um gene que a gente chama de RET-PTC, que então vai causar essa hiperativação do sistema. Bom, então são dois exemplos de hiperativação. Bom, então nós falamos até agora da proliferação excessiva das células causadas por uma hiperativação da proliferação e citamos a importância do sistema tirosinoquinase. Ainda como proliferação excessiva a célula pode aumentar a taxa de proliferação, que é o que nós falamos até agora, ou ela pode diminuir a taxa de morte. Isso faz com que o número de células aumente, tem uma proliferação excessiva. Então vamos falar alguns aspectos aí de falha da senescência celular. Como eu comentei, se você pegar uma célula humana normal e colocar em cultura, ela vai ter um número de divisões celulares e quando chegar naquele número crítico da divisão celular, ela para de se multiplicar, que é o que a gente chama de senescência replicativa, e a partir daí o número de células fica fixo e, claro, essas células vão morrendo ao longo do tempo. Bem, se você colocar um fator de imortalização, que é um exemplo do HPV, né, ou do vírus simiesco, esse fator de replicação, replicativo, né, de impedimento da senescência,
ele faz com que a célula fique imortalize e passe a proliferar continuamente. Por que isso acontece? Veja, a senescência replicativa é assim. Eu tenho aqui um cromossomo normal e eu tenho as porções distais dos cromossomos que a gente chama de telômeros. Esses telômeros, o tamanho do telômero, ele vai diminuindo a cada replicação celular, né? Numa das nossas aulas iniciais, vai ser explicado o mecanismo de replicação do DNA durante a divisão celular e vocês vão ver, por causa da maquinaria, né, de replicação da célula, existe perda de sequência das células nos telômeros. Então, normalmente, existe uma redução dos telômeros conforme a célula vai dividindo. Neste ponto em que a célula está estável e parou de replicar, é porque chegou num ponto crítico de tamanho do telômero que, a partir daqui, a célula perdeu a capacidade de se multiplicar. Existem genes importantes de regulação da multiplicação celular nessa porção telomérica dos cromossomos. Então, existe essa senescência replicativa. Quando eu imortalizo a célula, em geral com sequências virais, o que acontece é que essas sequências virais, elas são capazes de induzir a expressão de uma enzima que chama telomerase. Essa telomerase é um complexo enzimático que faz com que, cada vez que existe a divisão e existe diminuição do telômero, esse complexo enzimático sintetiza novamente essa porção final e faz com que você não perca, não chegue ao ponto crítico de parada de divisão celular. Então, a telomerase ativa impede a senescência replicativa. Muitos tumores, as células tumorais, estão imortalizadas naturalmente porque expressam a telomerase continuamente. Então, mesmo células normais, por exemplo, se você pegar uma célula do fígado, por exemplo, essas células têm expressão da telomerase, então elas conseguem se dividir e continuar dividindo. Elas não têm uma senescência replicativa importante. Porém, a maioria dos tecidos bem diferenciados, eles não têm mais expressão de telomerase. Então, o tecido diferenciado, ele já atingiu um equilíbrio celular e não há mais multiplicação celular. Então, se a célula morrer, ela não consegue ser reposta por replicação local. Ok? Então, um dos mecanismos tumorais é o tecido, ou a célula neoplásica, expressar a telomerase e, portanto, escapar da senescência replicativa. Bom, então, aqui nós, já na primeira parte da aula, falamos sobre os mecanismos envolvidos nessa proliferação excessiva da célula. Vamos falar um pouquinho agora dos mecanismos de reparo do DNA, tá bom? Então, lembrando que esse mecanismo de reparo ele é importante para impedir que mutações derivadas de agressão genotóxica possam se perpetuar nessas células. Então, toda vez que você tem uma agressão genotóxica, existe uma parada do ciclo celular naqueles checkpoints e ativação do sistema de reparo de DNA. Aqui eu vou usar algo que vocês vão ver também, ou já viram na aula de apoptose, que é um gene crítico de regulação da interfase G1S. Tá? O P53, né, assim como outras proteínas P21, P16 e o gene do retinoblastoma, são importantes na regulação dessa passagem G1 para entrar na fase de síntese. Então, o bloqueio desta fase faz com que a célula pare em G1 e não vá para a fase de síntese e divisão celular, tá bom? Então é importante que células que contenham mutações graves sejam bloqueadas nessa fase G1 para que não passem essa mutação para frente, tá bom? E para que isso aconteça, você tem a identificação da mutação e o reparo da mutação. Esse reparo da mutação é feito por complexos enzimáticos, mais de 30 enzimas em cada um desses complexos, que vão permitir a excisão e reparo de um único nucleotídeo, de uma única base, de um complexo de bases, e
o reparo mais difícil a ser feito é esse aqui. É quando você quebra as duas fitas de DNA e você separa totalmente a molécula. Então, aqui a gente pode ver esse reparo que a gente chama de double strand. Né? Esse double strand breaking, ele é o quê? Veja, eu tive uma agressão genotóxica, a irradiação é um exemplo disso aqui. O tecido irradiado, ele determina várias fragmentações totais da dupla fita do DNA. Como é que eu vou reparar isso? O sistema de reparo, aqui, o complexo enzimático, ele vai permitir com que eu ligue novamente, certo? Esse DNA. Como é que ele faz isso? Ele faz por um mecanismo chamado de recombinação homóloga. Então, neste momento do reparo do DNA, existe o pareamento dos alelos homólogos. Então, vamos imaginar que este é o alelo materno, este aqui é o alelo paterno, tá certo? Então, o que é feito? Este alelo materno, neste ponto, casualmente foi fragmentado, mas o alelo paterno está íntegro. Ele pode estar fragmentado em outro setor, mas neste aqui ele está íntegro. Então, o que vai acontecer? As fitas, as sequências de DNA do alelo paterno vão servir de molde para a correção do alelo materno. Então, existe essa recombinação homóloga no qual eu consigo copiar, corrigir a fita materna através do molde paterno e o mesmo ali para outra fita. Tá bom? Então, é assim que a gente consegue esta correção, fazendo essa recombinação homóloga. Tá bom? Isso é muito importante e é por isso, pela falha desse sistema de reparo, em que a irradiação ela é muito propensora à neoplasia. Quer dizer, se o indivíduo sofreu uma carga de radiação e não morrer por essa radiação, ele provavelmente vai acumular mutações que, se não forem corrigidas naquele tecido irradiado, tem grande risco de desenvolvimento neoplásico. Tá bom? Então, esse reparo de DNA inadequado, com complexos enzimáticos inadequados, pode gerar, então, um risco neoplásico de tumorigênese. Um outro mecanismo importante é o mecanismo de tolerância. Né? Vamos ver o que é isso. Olha, a partir daquele dano do DNA, o que é esperado? Né? O DNA agredido, genotóxico, ele sofre, então, um reparo desse DNA, permite uma estabilidade cromossômica e isso mantém uma célula normal. Toda vez que o dano acontecer e o reparo for incompleto, vai depender então do grau de dano que foi mantido. Então, se o que sobrou ainda é muito grave, isto vai criar uma instabilidade genética que vai fazer com que a célula seja anormal. Ou ela morre, ou ela então pode ter um risco neoplásico. Mas também existem correções parciais que fazem com que aquilo que sobrou depois da correção seja uma variante mais simples, que não gere uma disfunção grave na célula. Então, são, entre aspas, antigamente chamado de polimorfismos ou variantes simples, né, que são mantidos na célula sem uma interferência funcional grave. Esse pool de variantes vai dar variação genética dentre os indivíduos. Isso é importante para que você possa, então, ter um equilíbrio na espécie com grande variabilidade e aquisições de novas funções. Esse mecanismo que gera uma instabilidade muito discreta, tolerável, e que cria essa divergência genética, é conhecido como mecanismo de tolerância. Então, este mecanismo é importante. Quer dizer, existe um grau de reconhecimento do sistema de reparo do DNA, ele reconhece um grau de variação tolerado. A partir daquilo, ele ativa o sistema de morte e tudo mais. Mas abaixo daquilo, ele permite que a variante permaneça no indivíduo. Tá bom? Permitindo, então, essa variação genética importante para a gente. A última parte da aula vai falar da apoptose. Né? Vocês têm uma aula da nossa disciplina específica de apoptose, então vocês devem ter essa aula para ter o conhecimento completo da apoptose.
apoptose. Aqui eu vou citar só de que maneira a apoptose pode estar ligada ao mecanismo tumorigênico. Tá? Então, aqui você tem as coisas que acontecem que podem gerar a morte celular. Certo? Aqui o mecanismo através do qual essa morte celular vai acontecer e aqui os efetores da morte celular, ou seja, as caspases, a RNase, as endonucleases, que são aquelas enzimas que determinam finalmente a morte celular. Tá bom? Mutações em genes de supressão tumoral interferem diretamente na morte celular. Quer dizer, o gene de supressão tumoral, em geral, ele é um gene responsável pela ativação da apoptose. E se eu tiver uma mutação destruidora, inativadora dessa capacidade do gene e induzir a morte celular, eu vou ter a mutação e não vou conseguir eliminar essa célula mutante, portanto, favorecer o desenvolvimento de tumores. Então, aqui nós temos uma lista de vários dos genes com essa característica de supressão tumoral, ou seja, são genes envolvidos na ativação da morte celular, que quando falharam, não permitem a morte celular. Tá bom? Daqui eu vou destacar para vocês esse APC, que é um gene relacionado à polipose, depois tumor de câncer de cólon, tá certo? Os BCRs, né, a família de BCRs, principalmente conhecido como relacionados a câncer de mama, mas também de ovário. O P53, que está presente em diversos tumores, eu vou mostrar para frente, que é este gene de supressão tumoral, ele falha em uma série de tumores. Às vezes como o fator primordial, iniciador da tumorigênese, e às vezes como mecanismo amplificador da tumorigênese. Né? A gente sabe que uma célula, para ela desenvolver um tumor, uma célula neoplásica totalmente, né, ativa e totalmente desenvolvido, é necessário que várias mutações aconteçam. Né? Existem alguns cálculos até de que você precisa acima de 15 mutações em genes estratégicos para que a célula se perpetue como uma célula tumoral. E com certeza um dos genes que vai estar mutado é esse P53. Tá bom? A gente já falou alguma coisa do gene do retinoblastoma, tem da neurofibromatose, tem vários genes aqui importantes no PTC. Então, são os genes de supressão tumoral envolvidos na falha da apoptose. Existe uma teoria, né, da década de 70 ainda, que é uma teoria importante para entender onde existe a falha desses genes de supressão tumoral, que é a chamada hipótese de Knudsen. É a hipótese dos 2 hits. Tá? Como é que é essa hipótese? Veja, a hipótese é assim. O gene de supressão tumoral, ele precisa de pelo menos uma cópia ativa de um dos alelos, ou materno ou paterno, uma cópia ativa para que ele tenha uma função normal. Então, se eu tiver uma cópia, um gene mutado e um gene ativo, esse indivíduo ele tem um risco futuro de desenvolver o tumor, mas ele tem uma função do gene de supressão tumoral ainda normal. Se ocorrer a segunda mutação no alelo que era normal, aí ele tem a perda das 2 cópias e, portanto, ele não tem proteína de supressão tumoral. E é aí que ele desenvolve o tumor. Então, nessa teoria de Knudsen, o que acontece? Veja, aqui existe a célula, né, dos pais, e este indivíduo ele pode ter uma mutação em um dos alelos. E ele vai transferir essa mutação para os seus filhos. Então, os filhos vão ser heterozigotos para essa mutação. Essa célula heterozigota, ela não é neoplásica, ela não tem risco neoplásico. Mas, se ocorrer a segunda mutação, existe a perda, né, desse segundo alelo, aí sim a célula vai ser tumoral. No mecanismo descrito por Knudsen, esta primeira mutação, em heterozigose, ela em geral é herdada pela célula germinativa. Então, um dos pais tem uma mutação, a criança recebe essa mutação de um dos pais, mas recebe outro alelo normal, então a criança é heterozigota.
naquele tecido que vai desenvolver, naquela célula que vai desenvolver o tumor, existe a mutação somática no outro alelo. E isso, naquela célula, faz com que a célula perca o mecanismo de defesa. E aí você tem uma expansão clonal de células tumorais a partir dessa célula que sofreu o segundo hit. Então, caracteristicamente, todas as células daquele indivíduo são heterozigotas para mutação, e naquela célula do tumor você tem a perda dessa heterozigose e, portanto, aquela célula tumoral e, portanto, o clone expandido dessa célula tumoral vai ser homozigota para mutação. Então, é o chamado, a hipótese do segundo hit, é a perda da heterozigose e, portanto, a homozigose da mutação. Tá? Homozigose ou heterozigose composta. Então, como é que acontece o primeiro hit? O primeiro hit é a herança germinativa de uma mutação em gene de supressão tumoral. O segundo hit é a perda do segundo alelo, que pode acontecer ou porque perdeu o outro cromossomo, ou porque teve uma recombinação, e no pareamento anormal, quando foi feita a cópia, copiou do anormal para o normal. E, portanto, a mutação foi transferida para o gene que era normal. Pode também acontecer uma segunda mutação, que não precisa ser igual à primeira, no outro alelo. Então, combinaram-se duas mutações. Ou eu posso ter, no alelo que ela era normal, um efeito de silenciamento desse alelo e expressão só do alelo mutado, que é o que a gente chama de hipermetilação do gene de supressão tumoral. Então, o alelo bom foi metilado e silenciado, e o que ficou foi o alelo ruim, que não expressa o gene de supressão tumoral ou expressa um gene anômalo que, portanto, não é funcionante. Então, nessa teoria dos dois hits de Knudson, você tem a perda das duas cópias do gene de supressão tumoral. Tá? O exemplo mais clássico dessa perda de heterozigose é o que acontece no P53. Tá? Então, veja, nessa síndrome, que é a síndrome mais característica, que é o Li-Fraumeni, existe a mutação do P53. Tá? E existe, então, em 70% desses indivíduos, eles têm tumores, vários tumores, né? Tumor de esôfago, tumor adrenal, tumor de mama e daí para frente. Então, 70% dos indivíduos com Li-Fraumeni têm essa característica de mutação do P53. O de colo retal, além de ter do AP, né, que eu já tinha comentado, também tem a mutação do P53 em 50% a 75% dos pacientes. 60% nos cânceres de bexiga, 60% nos cânceres de pele não relacionados à ultravioleta e relacionados à ultravioleta, que dão aquela quebra de double strand que eu comentei, 90%. Tá? E aí segue vários outros tumores nos quais já foram descritos mutações do P53. Bem, o final que eu vou discutir com vocês é esta proteína chamada de BCL. Tá? É a B-cell leukemia, né? A leucemia de células B. Essa proteína ela foi descrita em células leucêmicas, mas na verdade é uma proteína de uma célula normal. Na célula leucêmica ela está hiperexpressa e, portanto, tendo uma hiperexpressão de BCL, ele vai inibir a morte da célula e, portanto, o desenvolvimento do tecido neoplásico. Então, essa proteína BCL2 é bastante frequente a sua alteração quantitativa ou mesmo mutação em tumores. Tá? Assim como o P53 tem vários tumores, a BCL2 está aumentada em diversos tumores, não apenas em tumor de leucemia de célula B. Tá? Qual a importância desse BCL2? Veja, aqui pensa em termos de sobrevida celular e morte celular. Existe um heterodímero que a gente chama de BCL-BAX. É uma dupla proteica, um dímero proteico, que faz com que a mortalidade da célula esteja equilibrada. Se eu acumular muito BCL2, eu inibo a apoptose e, portanto, eu tenho uma sobrevida celular muito aumentada. Mas, pelo contrário, se eu diminuir o BCL2 e aumentar o dímero BAX-BAX, existe uma morte celular. Então,
a quantidade de BCL2 vai definir se eu faço homodímero da BCL2, se eu faço heterodímero, ou se eu não tiver BCL2, faz o homodímero Bax-Bax. Então, a sobrevida e a morte celular está muito relacionada à quantidade de BCL2. Por que isso é importante? Porque nos últimos, diria, 10, 15 anos, vários peptídeos têm sido desenvolvidos para tentar tratar as células tumorais. Tá? Então, aqui está aquela via que eu comentei no começo, tá? Aqui está o receptor das células B, né? As vias de ativação, aquela via tirosinoquinase, aquela PI3 quinase, né? A AKT-mTOR, certo? A MAP quinase. Então, estas vias são aquelas que eu já comentei que regulam a proliferação e morte celular. Existem compostos que agem inibindo a tirosinoquinase diretamente ou inibindo indiretamente o sistema PI3 quinase. Lembra que essa via tirosinoquinase ela vai aumentar esse sistema da PI3 quinase e, portanto, a ativação dessa via. Então, eu posso inativar essa via, ou porque eu inativei a tirosinoquinase, portanto, eu bloqueei aqui, eu posso inibir essa via diretamente. Outra coisa que eu posso fazer é bloquear, né, assim, bloquear a BCL2. Então, se eu bloquear a BCL2, eu tiro o mecanismo protetor da célula e eu permito a apoptose celular. Então, esta inibição da tirosinoquinase ou da PI3 quinase diminuem a proliferação celular e a inibição da BCL2 aumenta a morte da célula. E com isso eu consigo reduzir a massa de células. Existem inúmeros, quer dizer, aqui é uma figura antiga, que já tem aqui 11 anos, mas só para vocês verem que há muitos anos, vários compostos que hoje são testados, né, para tratamento de neoplasias já foram desenhados pelo conhecimento da cascata molecular. Então, anticorpos contra fatores de crescimento, sequências, né, de inibição da via RAS-MAP quinase, bloqueadores dessa via SRC, bloqueadores da mTOR, com isso impedindo a oferta energética adequada para tumores. Então, tudo isso que a gente comentou até agora nessa aula, né, durante esta aula, esse é o último slide, ele foi, uma vez conhecido, né, essas informações das vias que regulam a proliferação e morte, vários modelos terapêuticos foram desenhados para ativar a mortalidade, impedir a proliferação celular e, com isso, o tratamento tumoral. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa sequência da aula e compreendido um pouquinho mais os mecanismos envolvidos no aumento de proliferação e na redução da morte celular observado em tumores.